Nossa meditação de Exar tem como título: Nós fomos chamados. Nós não temos recebido um chamado de Deus. Em toda a Bíblia, não tem encontra Deus preservando um povo e Deus fazendo chamado para ser filhos, torna pessoas que te guarda, te conserva e te leva essa palavra para frente. Isso, queridos, só foi uma coisa. Quando que Deus cria esse mundo, Deus cria homens, Deus tinha o plano de levar homem à eternidade. Quer dizer que o homem vive eternamente sem nenhuma introdução, nenhuma morte, nada que interrompe a vida humana. Deus cria homem para viver eternamente. Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, pecado entra no mundo e o homem passa a morrer, e então aquele plano de Deus de levar o homem para a eternidade, ou seja, que o homem vive eternamente, parece aos olhos humanos ofuscado. Mas como Deus, Ele é Deus, esse plano nunca fica baixo, e Deus continua com o plano de fazer o homem viver eternamente. E para isso, no mundo caído, no mundo de pecado, no mundo desconectado de Deus, Deus precisa de homens que te conserva sua vontade, sua verdade, sua palavra, para que ele pode ter acesso à eternidade. Eu queria para não meditar no livro de Romanos, no capítulo 9. Romanos, no capítulo 9, no televerso 27, que a palavra está falando o seguinte: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É uma profecia tirada de Isaías, capítulo 10, verso 22. Ainda que os filhos de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. É interessante para compreender isso, que o homem cai no pecado, corta aquele vínculo que tinha com Deus, mas Deus mantém esse plano de levar o homem à eternidade. E para isso Deus elabora, ou Deus põe em execução um plano de redenção. Agora Deus está falando, ainda que filhos de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. E isso está levando a compreender o que está escrito desde Gênesis até Apocalipse. Queridos, quando que o homem cai, a natureza humana, em oposição a Deus, o homem torna uma criatura terrível. E não tem encontra uma declaração bem triste no livro de Gênesis, quando que Deus fala, ele tem arrependido de ter criado o homem sobre a face da terra. Mas, no entanto, não tem encontra nessa mesma história, Deus está fazendo um elogio de um homem que defende a verdade, que vive a vontade de Deus. Deus fala, Noé, porém, era um homem justo e reto. Então, Noé é daquele que mantém a linhagem, conserva na vontade de Deus. E Deus considera Noé como justo porque Noé aceita fazer a vontade de Deus. E ali, onde que Paulo está falando, ou seja, traz em evidência o remanescente de Deus, somente o remanescente será salvo. A Bíblia está põe em evidência que todos nós, fazendo parte de esse povo, fazendo parte de esse mundo, vivendo neste ar onde que existe contaminação, existe pecado, existe tudo mal que existe, só de ser salvo aquele que permanece firme, só aquele que permanece na vontade de Deus. Isso quer dizer que quando não recebe o chamado, Deus tem feito um chamado. Quando não aceita o chamado de Deus, nós é considerado como o remanescente, como aquele que, apesar de tudo o que existe ao redor, decide seguir o caminho da verdade, o caminho de Deus. É isso que Deus, que apóstolo Paulo, ou seja, que a Bíblia está falando que somente o remanescente
será salvo. Ainda no livro de Gênesis, Greba falava de um grande remanescente. Quando que todo o universo estava enterrado na idolatria, o mundo estava cheio de apostasia, existia um remanescente. Eu tenho encontrado na história de patriarcas e profetas, na página 80, Leonardo escreve o seguinte: depois da dispersão de Babel, a idolatria tornou-se novamente quase universal. E o Senhor deixou, afinal, transgressores que seguissem os seus caminhos maus, enquanto escolheu a Abraão da linhagem de Sem e o fez guardador de sua lei para as gerações futuras. Abraão tinha crescido no meio da superstição e paganismo, mesmo na casa de seu pai, pela qual o conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se às influências sedutoras que os rodeavam e serviram a outros deuses. Uma importante citação. Mas a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Meus queridos, o tempo de Noé com hoje é que é tão diferente. Apesar de hoje existe pecado mais sofisticado, existe pecado mais avançado, talvez, nessa forma de ser efetuado, mas os mesmos pecados que havia no tempo de Noé existem hoje. E a Bíblia está chamando a atenção. Noé vivia num mundo de apostasia, mas Noé conserva a sua fé. Abraão vive no meio de idólatras, numa grande idolatria. Ele não está falando que idolatria estava quase que universal, mas Abraão permanece firme. Ele não está falando que a idolatria acenava-lhe de todo lado, mas em vão, fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, com perseverança apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Esse é o remanescente, esse é o resto, esse é o homem de Deus. Apesar de existir muitas coisas, adoração a falsos deuses, mas Abraão decide na conserva o caminho do Senhor. Apesar de idolatria estar acenando a ele de lado a lado, mas Abraão permanece firme, inabalável, fiel entre os infiéis, incontaminado com a apostasia. É isso que Deus crê de nós. Nós não foi chamado para Deus. No livro de Romanos, ainda Romanos, no capítulo 11. Romanos, no capítulo 11, no verso 3 a verso 5. A palavra do Senhor está falando o seguinte: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois também, agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Uma comparação fantástica. História de Elias com a apostasia na Israel é uma das maiores histórias de apostasia na Bíblia, ou na vida de Israel. Houve outros grandes apostasias, mas com Elias foi o pico de apostasia. Elias, o profeta de Deus, o homem firme, o homem reto, o homem
de Deus. Chegou um momento que eu falei, Senhor, eu põe fim na minha vida, porque eles matam tudo profetas de Deus. E ainda até buscam a minha vida. Me fica só na meio dessa grande nação. E Deus respondeu positivamente, falando, reserva 7.000 homens que dobra joelho diante de Baal. Isso para Deus falou o que apesar de existir uma grande apostasia, existem homens de Deus. Existem pessoas conservadores que te conserva a verdade, que te vive a verdade, que tem noção de que foi chamado, para Deus. Às vezes, horas que não olha nos redores, que não olha nos mundo, modo que está podre, tu fica a pensar, mas quem é que realmente te pode salvar? Nunca está num mundo diferente daquele que Elias está vivendo? Nunca está num mundo diferente daquele que Noé está vivendo? Nunca está num mundo diferente daquele que Abraão está vivendo? É mundo de apostasia, é mundo de idolatria, de todo tipo. Se bem que hoje está mais sofisticado. É o mesmo pecado. E agora, o apóstolo Paulo está falando que nesse tempo tem ficado um resto. Nesse tempo tem ficado um remanescente. Amados, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, se não ler no verso 17, no lê o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra, peleja contra os restantes da mulher. Contra quem? Os remanescentes, o resto, aquele que te guarda o mandamento de Deus e tem testemunho de Jesus. Então, o diabo tem por objetivo destruir a humanidade. Em especial, destruir aquele que deseja, conserva no caminho de Deus. O apóstolo Paulo teria dito: sabe, pois, que tudo aquele que deseja vive piamente sofre perseguição. Por quê? Porque Satanás tem o objetivo de exterminar a humanidade. Então, tudo quem aqui vive de acordo com a vontade de Deus, que Deus para ele te chama remanescente, Satanás te olha como pedra de tropeço na sua missão. Então, ele faz o quê? Ele busca o caminho de destruir, de acabar com ele. Assim, Satanás deseja acabar com a fé na terra. Satanás deseja acabar com o nome de Deus na terra. Satanás quer crer que nós não alcançamos a salvação. Mas, queridos, a Bíblia está falando, ainda que nós não seja como a areia do mar, que te salva é só o remanescente. É nessa ótica que também no livro do Apocalipse, no capítulo 10, não te encontra a profecia do qual nasce a igreja adventista. Importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, língua e tribo. A essa igreja, Deus incumbe uma responsabilidade de ser a luz no meio de um mundo de treva. Essa igreja é a igreja que Deus escolhe como remanescente, como resto, como aquele que entrega-se a Deus e beneficia da graça de Deus para ser chamado remanescente. Mas atenção, é capaz de simplesmente ainda fazer parte dessa igreja, que me já é remanescente. Remanescente é aquele que vive princípios de Deus.
nós, como adventistas do sétimo dia, de ser o canal pelo qual Deus te transmite essa verdade a outras pessoas. Então, queridos, não considera que nós não recebemos chamado. Não considera que nós não foi chamado para não ser luz e não para não ser pedra de tropeço. Não chamado para não converte. Não chamado para não ser aquele que Deus te usa nos últimos dias para fazer que essa mensagem chegue a todos os corações. Queria para nos ler uma citação. Decorrido de Apocalipse, capítulo 10, verso 10 para frente, 3 citações. Testemunho Seleto, volume 3, na página 97, que ainda fala o seguinte: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra da salvação. Meus queridos, se não aceita fazer parte desse povo, se não aceita fazer parte dessa família, não deve reconhecer que nós não foi escolhido por Deus, não foi chamado para Deus, para não fazer parte desse povo, para não fazer parte dessa família, para não fazer parte daquele povo que estava mora na reina dos céus. Não esqueça que a palavra de Deus fala: ainda que não seja como a areia do mar, que está a ser salvo é só o remanescente. Agora, verso 5 de Romanos 11 continua assim: assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. O que é a eleição da graça? Eleição da graça é que é favoritismo? Não. Não considera uma coisa: no meio de uma nação idólatra, apóstata, Deus escolhe Noé para ser seu representante. Não por favoritismo, mas porque Noé tem aceitado, conserva a verdade de Deus. E apóstolo Paulo também se fala ali assim: segundo a eleição da graça, que significa Deus te escolhe para constituir o remanescente, aqueles que aceitam a graça do Senhor Jesus Cristo. O remanescente fiel nos dias de Paulo eram constituídos por aqueles que aceitaram Jesus como Messias e que tornaram membros da igreja cristã. É isso que o apóstolo Paulo te chama de remanescente. E também, para tempo de fim, Deus tem chamado a igreja adventista como remanescente. Importa que profetizes outra vez. Essa é a responsabilidade que Deus incumbe à igreja adventista do sétimo dia. Profetiza, prega, prepara um povo para encontrar com Jesus Cristo na sua vida. Então, queridos irmãos, só um parênteses ali. É um privilégio ser adventista do sétimo dia, porque adventista do sétimo dia é um povo que Deus chama, um povo que Deus escolhe e constitui um povo remanescente para fazer essa mensagem chega na tudo terra. Então é um privilégio. É um privilégio. E esse privilégio é acompanhado de uma responsabilidade. A citação continua dizendo: o maior tesouro da verdade
já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. A Igreja Adventista é conhecida como uma igreja missionária. E isso é a nossa responsabilidade. No dia de aceita esse desafio de Deus, ser embaixadores, representantes, e leva a mensagem do Evangelho, as boas novas ao mundo. O mundo só busca, contamina o pouco que resta, mas não deve permanecer e manter fiel, firme aos princípios de Deus, porque nós somos o remanescente. Antes, eu queria só reafirmava ou cita o que diz a nossa crença. 27 crenças fundamentais. Na página 211 está escrito, falando sobre a igreja remanescente, que é a igreja adventista do sétimo dia, fala o seguinte: a igreja universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada do juízo, ou da hora do juízo. Proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento. Essa proclamação da mensagem de 3 anjos de Apocalipse 14 é incumbido à igreja adventista do sétimo dia, aos adventistas do sétimo dia. Queridos, existe uma ampla tendência, sobretudo nesse tempo de fim, uma ampla tendência dos adventistas confunde-se com o mundo. O mundo te parece muito convidativo, muito chamativo, e muitas vezes a nós, para nunca chamado desmodado e para nunca fica para trás, não tem tendência a estender mão ao mundo. E aos poucos não te faz o mundo entra para dentro da igreja, ao invés de nós, não seja luz para nos ilumina nas trevas. Que não esquece nunca nossa missão, que nós não foi chamado para nos ser representantes de Deus, para nos ser embaixadores de Deus. Esse é o chamado. Uma última citação, que está na Tratado de Teologia, na página 981 e 82, que fala o seguinte: os adventistas, antes é comentário sobre o texto que não acaba de ler, de 27 crenças fundamentais, ou 28 crenças fundamentais. Os adventistas do sétimo dia acreditam ser o cumprimento da profecia apocalíptica, um movimento profético com a missão de preparar um povo em todas as partes da terra para o aparecimento de Cristo. Os adventistas do sétimo dia. Nós é Elias do tempo moderno. Nós é Noé do tempo moderno. Nós não foi chamado para nos restaurar a verdade. E continua dizendo, sendo assim, estão comprometidos a restaurar todas as negligenciadas verdades bíblicas pertencentes à nova aliança. Nós nos chamamos para nos restaurar a verdade.
Nós nos chamamos para nos restaurar todas as verdades negligenciadas. Todas as verdades que foram lançadas por terra e pisadas aos pés. Nós não foi chamados para isso. Não deve? Reconhece que somos remanescentes. Nós é o resto. Aquele resto que Deus conserva no meio de uma nação, no meio de uma sociedade podre, de uma atmosfera putrificada, que nós nos conserva, rígido no princípio de Deus, porque somos privilegiados, graciados para ser povo de Deus. E que não esqueça, queridos, que quando Jesus Cristo está volta a esse mundo, quando Jesus está volta para esta terra, Jesus também busca os remanescentes, os que fazem parte da sua família, que vai morar com ele na eternidade. É certo que todos nós não temos desejo de um dia estar no reino de Deus, estar no reino do Senhor Jesus Cristo, vive no reino eterno, mas que não esqueça a mensagem bíblica no qual o servo de Deus, o apóstolo Paulo, está transmitindo. Ainda que filho de Israel seja como a rei do mar, somente o remanescente será salvo. Que Deus pode abençoar. Que Deus abençoe essa palavra. Que Deus põe no nosso coração o sentimento de que somos remanescentes, de que somos o resto, de que somos chamados com a responsabilidade de levar ou de preparar, de restaurar a verdade negligenciada e de brilhar como a luz no meio das trevas. Que Deus pode abençoar. Amém.